Meus irmãos que já estão conectados na nossa live em português, a paz do Senhor Jesus Cristo, é muito bom poder compartilhar nessa manhã uma porção da palavra de Deus. Nós não tivemos live na segunda-feira, às 10 da manhã. O contratempo e a falta de comunicação não permitiu que o pastor lá de Minas Gerais estivesse conosco, mas hoje nós temos lá de Tomé Açu, Pará, né? O nosso irmão, amigo, pastor Antunes Moura. Antes de nós iniciarmos, começamos com a oração assim: Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor da glória, te louvamos, Amém. Ó Deus Santo, por esta oportunidade. Abençoa cada um dos irmãos que estarão conectados juntamente conosco nesta manhã para ouvir a tua poderosa palavra. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por nos viabilizar por esse meio, Senhor da glória, de nos alimentarmos do pão celestial. Muito obrigado, que vidas sejam edificadas e transformadas, que pessoas sejam curadas pelo poder do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Como eu falava aos irmãos, nós temos hoje o pastor Antunes Moura, lá de Tomé Açu, Pará. Nós temos aí uma amizade de longa data, passamos mais de, creio que uns 20 anos sem ter contato, né? E graças a Deus, quando tivemos esse contato, eu já no ministério, porque quando criança ele já estava na igreja e eu não. Quando adolescente também, ele já estava na igreja e eu não. Mas Deus promoveu esse momento, né, de nos encontrarmos, ele já exercendo o ministério, e eu também, pela misericórdia de Deus, e foi muito gratificante, está sendo gratificante. Pastor Antunes, suas saudações iniciais. A paz do Senhor aos irmãos que estão acompanhando essa live, bem como também os hermanos da Bolívia. Aí, pastor, um forte abraço. É uma satisfação muito grande participar dessa live com você. É verdade, quando você fala da nossa terra infância, né? Período que nós éramos de Coari, uma cidade maravilhosa, no meio da selva amazônica, e a gente sempre foi da igreja, na verdade, né? Sempre participamos da Igreja Batista ali na cidade de Coari, a PIB de Coari. E eu fiquei muito contente ao falar com você depois desses idos, desses anos, né? E saber que você tem sido usado grandemente na Bolívia, e como também a sua família feito um grande ministério, e consequentemente também a mudança radical que Deus fez na sua vida. Eu estou aqui em Tomé Açu. Eu vim para o Equatorial, o Seminário Teológico Batista Equatorial, em 1996. Saí de Coari, peguei o barco e vim de avião, né? E estudar teologia no Equatorial, no Seminário Batista Equatorial, durante 4 anos. E desde lá, a gente está por aqui, pelo Pará, tomei açaí nessa terra, comi a farinha daqui e fiquei por aqui, né? Mas eu tenho um coração amazonense, né, profundamente amazonense, no solo daquela nossa terra, caboclo mesmo, né, no meio da selva amazônica, e vim buscar ferramentas teológicas aqui no Equatorial, aqui em Belém. E ficamos por aqui, pastoreando. O meu concílio foi em 2001, na verdade. E desde lá a gente vem exercendo o ministério pastoral. Hoje, glória a Deus, eu estou como um pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista aqui em Tomé Açu. A gente tem trabalhado com o pastor Antônio Lobo, que é um ex-militar da reserva. E sou casado com a Risoleta Moura, né? Meu sobrenome é Antunes Rufino de Moura. E o Ravi, né, que eu me coloquei esse nome em homenagem ao grande apologeta Ravi Zacarias, né? Amém, glória a Deus. Aqui, pastor. Amém, pastor Antunes, é assim muito gratificante servir a Deus. Nós temos um compromisso agora
de intercessão por Quari, porque, infelizmente, o Covid-19 está fazendo inúmeras vítimas em Quari, já estava mais de 30 pessoas levadas a óbito pelo Covid-19, e a população custa entender lá, mas nós estamos orando. A minha irmã foi acometida do vírus porque trabalhava na linha de frente na área de saúde, mas já recuperou através das orações e, claro, também das medicações, e vencemos essa etapa, né? Eu tenho muito cuidado com a minha mãezinha, que já é do grupo de risco, e bem grupo de risco por ter hipertensão e ter sofrido já um derrame, então ela entra nesse grupo de risco. Mas eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu acho que o vídeo dele travou lá, deve ter travado o vídeo dele, mas vai voltar já já, em nome de Jesus vai voltar. Então, meus irmãos, nós vamos sim ouvir a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, e quero dizer aos irmãos que estou muito grato a Deus, seguimos orando. Ontem nós tivemos o pastor Wilfredo Gonzalez pregando, falando dos testemunhos, do que Deus tem feito através da vida dele. E hoje uma irmã já entrou em contato e recebeu oração, pediu oração pelo seu filho, que ia abrir uma cirurgia já feita por infecção. E hoje pela manhã, graças a Deus e o poder da oração, já não vai ser preciso mais e possivelmente sairão de alta já, em nome de Jesus, e tudo ficará bem para a glória de Deus. Também o pastor Enes sentiu também o impacto da oração e disse que foi muito abençoado pelo que passou ontem. Odisseu, envia uma mensagem para ele, tá bom? Porque eu acho que travou lá e não está conseguindo voltar. Então, é muito bom você participar. Tem pessoas que pensam que Deus não pode curar através de uma oração feita dessa forma, mas nós temos grandes exemplos dos anos passados, através das mensagens por exemplo, de Jimmy Swaggart, que pessoas foram curadas, pessoas se entregaram a Jesus através justamente da oração feita num culto televisionado. E hoje, através da internet também, com certeza, muitos milagres já aconteceram, pode ter certeza. Temos aí a participação agora do pastor Rodinei Felpa, que está conosco, Diego Evangelista, Josenilda Fredson Freitas, José Joel Monteiro, Deus me lo bendiga, Jéssica de Jesus, né? Nós temos aí Hermana Melfi Rustiniano, Vladimir, Hermana Regina de Barcelona, Espanha. Nós temos aí esses irmãos já conectados, Geandro Tavares, Nando Souza. Muito obrigado pela audiência dos irmãos. Deus abençoe poderosamente. Estamos esperando uma reconexão com o pastor Antúnios Moura. Deve ter tido um problema lá de transmissão, mas com certeza vai entrar. Manaus ligada na live. Me apresente em oração, meu pastor, eu e minha família. Amém, Diego Evangelista, em nome de Jesus, seja qual for a necessidade, a nível de saúde ou espiritual, o que seja, que Deus estenda as mãos. Eu não digo que Deus possa, eu digo que Deus pode todas as coisas segundo a sua vontade, e que Deus estenda as mãos agora sobre a vida da sua família, sobre a sua vida, e sejam abençoados para a glória de Deus, nosso Senhor. Jackson Luiz Monteiro, glória a Deus, está dizendo: Deus seja louvado, que o Senhor vos abençoe. Amém. Pastor Jackson, Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos nos inteirando aqui, conversando, enquanto vamos reconectar o pastor Antúnios Moura, que com certeza tem uma palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra de fé para reanimar a cada um de nós. Estamos aqui em Barcelona, diz a irmã Regina Araújo, e quero aproveitar a oportunidade de dizer aos irmãos que podem nos acompanhar por nossa página no Facebook, pode nos acompanhar pelo nosso site www.adventista
adtradicionalbolivia.com, e também pode baixar através do Play Store o nosso aplicativo e assistir de forma direta. Quero também dizer que de Barcelona hoje nós teremos também um culto, aqui precisamente às 13h, né? Creio assim. E também aproveitar e dizer aos irmãos que estão conosco que busque o canal do YouTube Fuente de Viajes, que é do nosso irmão Enos Araújo, filho da irmã Regina e do missionário Manuel, do casal missionário que estão em Barcelona. Você pode ajudar inscrevendo-se no canal para a divulgação. E em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Vamos tentar aqui a reconexão. Ellen Ribeiro, a paz do Senhor, está dando a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Se não voltarmos à conexão, a gente já tem aqui uma palavra preparada ao coração dos irmãos. E as mensagens também estão já disponíveis no nosso canal do YouTube. Todas as mensagens que nós transmitimos, elas já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, AD Tradicional Bolívia. Os irmãos podem lá também inscrever-se no nosso canal, né, e aproveitar as mensagens, tá bom? Em nome de Jesus. E os pedidos de orações, os irmãos podem ir também fazendo em nome de Jesus. A irmã Regina está dizendo que a transmissão lá é às 19h, então aqui seria mais ou menos isso, entre 12h30 e 13h, mesmo horário de Manaus, a transmissão dos irmãos lá da Espanha, Barcelona. Glória a Deus, né? Nós estamos esperando a reconexão com o pastor. Em nome de Jesus, vamos já entrar outra vez. Deve ter tido alguns problemas. De nada, irmã Regina, é o nosso dever, com certeza, para o benefício e ajudar também aos irmãos que estão trabalhando, né, nessa divulgação, nesse período de pandemia, que a situação econômica ela não ficou tão favorável para nós. Mas, em nome de Jesus, tudo dará certo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao nome de Jesus, glória ao Senhor nosso Deus. Nós temos aqui, eu preciso de uma Bíblia em português. Estou com as Bíblias tudo em espanhol. Os irmãos podem ir deixando aí seu pedido de oração até que viemos a reconectar com o pastor Antunes Moura. Ele deu alguma mensagem aí? Vamos ver como é que fica, né? Tentar chamá-lo outra vez por aqui, em nome de Jesus, e vamos agregá-lo. Com certeza estamos chamando e vamos já entrar com ele outra vez no nome do Senhor Jesus. Vamos esperar a chamada. Os irmãos podem fazer seu pedido de oração. Está aí, voltou o sinal. Glória a Deus, voltou, aleluia. Já estava preocupado. Agora, eu também estava preocupado. Porque o sinal ele é via rádio, via internet, aí certamente às vezes tem umas falhas. Às vezes. Mas nós vamos tentar manter a estabilidade do sinal para que a gente possa continuar nessa manhã. Eu estarei aqui ligado, né? Se acontecer alguma coisa, a gente reconecta rapidamente para não perder a live, tá bom? Então, pastor Antunes Moura, o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional, está com o senhor a partir de agora para a exposição da palavra de Deus. Que Deus abençoe e nos abençoe também, alimentando-nos com a palavra. Amém? Está com o senhor. A paz do Senhor, amados, mais uma vez, é uma satisfação muito grande estar nessa live, oportunidade única, ímpar. E nessa manhã eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus para os amados irmãos nesse tempo de pandemia. Se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A gente vai ler esse texto. Se porventura você tiver uma Bíblia, abra nesse texto para a gente expor
a palavra de Deus aqui nesse momento. A gente vai tentar falar algumas verdades acerca desse texto. Vamos extrair algumas lições para o atual momento delicado na história da igreja e também delicado na história do mundo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 17, fala da seguinte maneira: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiam mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Baixe sua cabeça nesse momento, nós iremos levar uma pequena palavra de oração ao nosso Deus. Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra bendita, louvamos o Teu nome, te agradecemos pela mesma. Fala ao nosso coração, ao coração dos ouvintes, esconde-nos atrás da Tua cruz, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar edificando e falando poderosamente às pessoas que estão ouvindo essa live, que estão vendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar nessa manhã acerca do tema como a igreja deve se comportar em tempos difíceis. Você já se perguntou como devemos se comportar em tempos difíceis? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento único na história da humanidade, e como a igreja
ela deve se comportar, como ela deve agir nesses momentos de tanta adversidade que nós estamos passando. Tem observado o crescente número de mortos e infectados através dos telejornais e mídias sociais, cenas desesperadoras que abalam o coração de qualquer ser humano. E nós, como igreja, como devemos agir nesse momento caótico, nesse momento tão difíceis que realmente dói profundamente a alma e o coração dos homens. Baseado no texto que nós acabamos de ler, nós vamos extrair e tentar responder essa pergunta dentro desse texto. Como a igreja deve se comportar em tempos difíceis ou adversos? Segundo o Dr. John Stott, Lucas vem relatando uma conversão maravilhosa após outras, a partir do capítulo 2, e a sequência vem até o capítulo 12. Ele fala do Pentecoste, ele fala do eunuco etíope, ele fala sobre a conversão de Saulo, ele fala sobre Cornélio, o centurião, que ele aceitou a Cristo através de Pedro. Oi? Ele vai atender alguém. Só um minutinho, irmãos. Pastor, caiu a conexão por aqui. Não, caiu não. Pode seguir. Posso seguir? Pode seguir, não caiu não. Tá. Então, queridos, aqui no versículo, capítulo 12 do texto em que nós estamos falando, a gente pode observar e tirar 3 lições para as nossas vidas. Vamos seguindo, irmãos. É que a internet do pastor lá é um pouquinho difícil, mas em nome de Jesus, logo agora que a gente vai começar a entrar no âmago da mensagem, houve esse corte outra vez, a internet oscila muito lá onde ele está, mas nós vamos tentar terminar a mensagem em nome de Jesus com ele, com certeza vai voltar, e nós vamos outra vez reconectar em nome de Jesus. Não é fácil onde ele está, né? Mas Deus vai prover os meios e nós vamos conseguir completar essa mensagem e me traz a curiosidade de saber a respeito, né? Em nome de Jesus. Vamos ver o irmão voltando aqui outra vez, eu vou conectar com ele em nome de Jesus e vamos já continuar com a mensagem em nome de Jesus. Tão bom que está, né? Já estamos chamando, vai dar tudo certo, glória a Deus. Vamos esperar que ele outra vez seja conectado e continuar a mensagem da palavra de Deus. Quero dar bem-vindo também ao Geber de Menezes Nascimento, lá em Manaus, ao pastor Rudimar, que está conosco também, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. A irmã Paulina Coronado Condori também está conectado conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor e tanta expectativa que nós tivemos para trazer a mensagem através do pastor Antunes Moura, que está lá no estado do Pará, e eu tenho plena convicção que será restaurada a conexão
e nós vamos terminar a mensagem. Estou chamando ele já para que possa continuar a transmissão, em nome de Jesus. Vamos ver. Paz do Senhor Jesus, irmã Sônia. Vou tentar reconectar outra vez com ele. Por favor, não saia. Vamos permanecer conectados. Quero muito chegar ao final da mensagem com ele, em nome de Jesus. É um pouco complicado, pois onde ele está é no interior do estado e depende do sinal via rádio, se não me equivoco. Ele está se unindo outra vez. Glória a Deus, voltou o sinal. Vamos continuar rapidamente, sem perder tempo, né, pastor? Para que esse sinal Isso. Vontade. Tá. Então, acompanhe o texto de Atos, capítulo 12, a gente retomando de novo. Retomamos, e como eu estava falando, a partir desse texto a gente pode extrair 3 lições para a nossa vida espiritual. Como a igreja deve se comportar em tempos difíceis? Nós estamos aí à beira das nossas portas, vivendo um momento único na história da igreja. E um momento onde nós precisamos se comportar de algumas maneiras. E a gente pode observar que a partir do capítulo 12, do versículo 1, a gente nota que há um momento de perseguição da igreja, vinda por Herodes Agripa I. E ele ataca os pilares da igreja. Jesus Cristo, ele tinha um círculo íntimo, que era Pedro, Tiago e João. E a gente nota aqui que um dos pilares da igreja, Herodes Agripa, queria exatamente atacar ou matar, que era Pedro. A partir do versículo 3, a gente pode notar que, vendo isto, agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e era o dia dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A gente nota que nesse tempo de pandemia, nesse momento de pandemia, a igreja ela deve buscar a Deus através da oração. Aqui no texto, a gente nota a palavra incessante. Na minha nova tradução, na linguagem de hoje, fala incessante. A gente nota em outras traduções usando esse termo também, aqui usando a palavra fervorosa. Então a igreja ela estava orando fervorosamente por Pedro. E esse termo no original de grego chega a ser ektenos, ou seja, oravam com fervor, fervorosamente. Portanto, a gente pode tirar como lição para nossas vidas que em tempos de pandemia, em tempos difíceis, a igreja deve se comportar com oração, orando a Deus, buscando fervorosamente a face de Deus. Nesses tempos onde pessoas têm perdido seus entes queridos, pessoas têm aqui e acolá chega no nosso celular ou nos celulares dos irmãos, naturalmente, a notícia de que pessoas foram mortas ou morreram através desse vírus que tem assolado a humanidade. E a igreja ela não deve ficar desesperada.
A igreja ela não deve ficar triste. A igreja deve orar, buscar a face de Deus e saber que Deus ele está no controle da história. Então, portanto, queridos, a gente observa que a igreja estava orando, dobrando os joelhos, estava orando ao Senhor fervorosamente. Será que nós, como igreja, nós estamos fazendo exatamente isso? Nas nossas vigílias de oração, no nosso devocional, dia a dia com Deus? Como a igreja deve agir em tempos difíceis? A gente pode também tirar uma segunda lição a partir desse texto, no versículo 7 e 8, a gente pode tirar a seguinte lição: crendo na intervenção divina. Você pode notar aí no texto, versículo 7 e o versículo 8 das Sagradas Escrituras, que fala: eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga. Crendo na intervenção divina, a igreja ela deve acreditar que Deus, através da sua infinita graça e misericórdia, ele pode intervir, ele pode acabar esse vírus de uma hora para outra, ele pode fazer com que possa ser dissipado isso de imediato. A gente nota aqui nas Sagradas Escrituras que o anjo do Senhor foi até ao cárcere, até a prisão, e o apóstolo São Pedro estava bem guardado. A Bíblia relata que havia 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. No entanto, o anjo do Senhor foi ali no cárcere, aonde eles estavam, interveio, pegou Pedro pela mão e a Bíblia fala que ele pôs a capa e seguia o anjo do Senhor. Deus, ele não está diferente quanto a isso, quanto à situação a qual nós estamos passando. Notícias difíceis, notícias dolorosas, tempo urgente, mas nós devemos acreditar na intervenção divina do Senhor. Muitas pessoas não têm em quem buscar ou a quem clamar, mas nós devemos buscar exatamente o Senhor Jesus. A Bíblia fala, já lá em Jeremias, capítulo 17, 7, que o Senhor, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. A nossa confiança, a nossa esperança deve ser no Senhor. Portanto, nós devemos acreditar na intervenção divina. A Bíblia fala no versículo 9 que o próprio Pedro, o próprio apóstolo São Pedro, ele não estava acreditando que era real, que ele estava sendo liberto do cárcere, sendo liberto. E ali havia, exatamente como falei, estou falando para os amados, uma intervenção do Senhor. Ó, queridos, eu não sei se você está passando por um momento assim difícil, não sei se você está passando por um momento de perca,
Mas eu quero te dizer que Deus, ele consola o coração dos enlutados, dos abatidos, dos desesperançados, daqueles que estão passando por essa trilha da morte, pela sombra da morte. O Senhor está contigo. A Bíblia fala: eu não te deixarei e não te abandonarei. Ele é o Deus conosco. Ele intervém na nossa história. Não importa a situação que você esteja nesse momento, não importa o que você está passando, não importa a sua situação. Talvez esteja falando para alguém que está passando por uma crise no casamento, uma crise conjugal. Talvez esteja falando para alguém que está devendo uma nota promissória. Talvez esteja falando para alguém que esteja sob a notícia acerca de alguém que está prestes a falecer. Deus pode intervir nessa história, meu querido irmão. Deus pode intervir. Deus é poderoso. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz milagre. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Como a igreja deve se comportar em tempos difíceis? Como nós devemos se comportar em tempos difíceis? Como nós devemos se comportar? Nós podemos, querido, tirar uma terceira lição para as nossas vidas desse texto de Atos, capítulo 12. A gente nota a partir do versículo 15, que fala: então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Pedro, ele sai do cárcere e ele vai à casa de Maria. E ali a igreja estava orando incessantemente. E Pedro bate no portão e vem exatamente a empregada chamada Rod. E ela reconheceu exatamente a voz do apóstolo São Pedro. A gente pode tirar a seguinte lição, que nós devemos acreditar no seu poder e não duvidar. Acreditar que Deus, ele é poderoso, poderosíssimo, para fazer milagres, para fazer proezas, para intervir. Nós devemos acreditar, não devemos ser céticos. E a gente pode notar aqui um pouco também de ceticismo da parte de Pedro. Lá no versículo 9, a gente pode observar, então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja e não acreditam no verdadeiro poder de Deus, não acreditam na manifestação de Deus, não acreditam, né, que ele faz milagres, ainda hoje que ele levanta mortos, não acreditam que ele é poderoso, gente dentro da própria cristandade. Alguém chegou a dizer que os grandes inimigos da igreja são os teólogos. Mas também os grandes defensores da igreja são os teólogos. E, por certo, numa sociedade secularizada em que nós vivemos e convivemos, num mundo extremamente agnóstico, num mundo extremamente que desacredita nas coisas divinas, que não acredita que existe pecado, e que esse conceito de pecado é um conceito equivocado dos cristãos. No entanto, irmãos,
a gente pode ver e observar que nós devemos, como igreja, se comportar nesse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis, acreditar no poder de Deus. Não devemos duvidar. Ele fará o impossível. Ele curará. É realmente, se nós orarmos, se nós intercedermos como igreja, Deus fará a sua obra. A gente observa, amados, que ela vai avisar a igreja. E a igreja está orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ela está reunida ali, orando, intercedendo pela vida de Pedro, buscando a face do Senhor, clamando ao Senhor pela vida de Pedro. Nós devemos estar clamando, mas a própria igreja, a gente nota aqui que a igreja, ela, quando Pedro veio, e Rod falou para a igreja, para os irmãos que estavam reunidos, eles a princípio não acreditaram, disseram que ela estava louca. Por vezes nós não acreditamos que Deus ele pode responder logo. Por vezes nós não acreditamos que o poder de Deus pode ser de imediato, Deus pode agir de imediato, de uma maneira para outra. Que ele é alfa e ômega, ele é o princípio e o fim. Ele pode, de uma hora para outra, mudar essa realidade a qual nós estamos vivendo e a qual talvez você esteja vivendo. A gente nota esse ceticismo por parte da Igreja do Senhor. Porém, a Bíblia fala aqui que ela persistia em afirmar que era verdade no versículo 15. Você tem acreditado no poder de Deus? Você tem acreditado na manifestação do poder de Deus? Ou você tem duvidado? Convido a você nessa manhã a acreditar no poder de Deus. Deus não está indiferente à nossa situação. Me lembrei agora daquela passagem bíblica em que os discípulos vão com Jesus, atravessam o mar da Galileia, e eles estão no barco e Jesus está com eles ali no barco e está calmo e de repente a situação inverte. Há vento, há tempestade, há fragilidade dos discípulos, há angústias dos discípulos. No entanto, Jesus está lá dormindo e sente a tempestade também. Jesus não está indiferente à sua dor, à sua situação, a qual você está passando, querido. Jesus não está indiferente. Ele sabe que você é frágil, ele sabe que você é vulnerável. Ele sabe que você realmente precisa dele. Ele sabe que você é alguém frágil. E essa pandemia, ela trouxe grandes lições para nossas vidas. Em mostrar que os homens são frágeis. Essa doença tem levado para o cemitério pobres, ricos, grandes e pequenos, negros e brancos, todos. E nós, como igreja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil,
ou difíceis, nós devemos buscar a face de Deus através de oração. Nós devemos acreditar na intervenção divina. Nós devemos acreditar no seu poder e não duvidar. Espero que essa palavra possa realmente ter adentrado o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa realmente mostrar essas verdades das Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a nossa nação, a América Latina, os países andinos, que Deus possa nos abençoar poderosamente e, consequentemente, o mover de Deus venha sobre a igreja através da oração, através do seu poder, através da manifestação da sua graça. Essa é uma palavra que eu deixo nessa manhã para todos os amados que estão acompanhando essa live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa realmente crer que Deus é soberano, que Ele está no controle da história e que Ele está vendo a nossa situação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós anelamos para que realmente você possa entregar-se ao Senhor, para que você possa confiar mais no Senhor dia após dia. Convido você a orar nesse momento. Vamos levar uma palavra de oração ao Senhor. Vamos buscar a face de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, nós confiamos no Senhor. Pai, toda honra e toda glória seja dado a ti. E nesse momento e em tempos difíceis, que nós possamos acreditar mais e mais no Senhor. Ver que realmente o Senhor está conduzindo as nossas vidas, conduzindo a nossa história. E que nós realmente somos apenas servos. E que nós realmente somos criaturas finitas, que dependemos de um Deus grande, Criador. E que nós possamos a cada dia confiar, acreditar no seu poder. Ó Deus, que essa palavra vá de encontro aos mais profundos recônditos dos corações dos irmãos e dos amigos que acompanham essa live. Nós oramos assim poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos que estão conectados. Temos aqui o pastor Dirley, pastor Daniel, o irmão Tiago também, irmão Melânio Coelha, Jessé Bernardes, Alan de Yeshua, um grande amigo da época do quartel. Nós temos também o Márcio Carvalho, lá do Parque das Garças, uma congregação em Manaus. Antunes, que maravilha, né? 3 lições que tu nos trouxe hoje através da poderosa palavra de Deus. A oração fervorosa, que nós não devemos deixar nunca, crer na intervenção de Deus, e a terceira é não duvidar do poder de Deus. Isso é maravilhoso, porque justamente para os nossos dias, a fé de muitos tem enfraquecido, tem sido debilitada diante das lutas. Nós já estamos vendo casos de suicídios, infelizmente. Mas a Igreja de Cristo, ela tem que manter a fervorosidade da oração, como você falou, em suas vigílias ou em seus devocionais, não duvidar, ou seja, crer na intervenção divina e sobrenatural. Exatamente. Que Deus ainda levanta mortos, que cura a enfermidade. E a terceira é não duvidar do que Deus pode fazer, não duvidar do poder de Deus. Interessante, eu não estou fazendo nenhum apêndice à mensagem, mas olha que coisa interessante a gente vê. Ele chega, bate na porta, Rhodes corre e diz, olha, eu ouvi a voz de Pedro. A igreja que orava
ao invés de acreditar, ficaram cheios de dúvidas. Isso não pode acontecer. Se eles estavam orando em favor de Pedro e Deus deu o resultado, por que razão agora ele diz, não, isso deve ser o anjo dele? Olha só a conversa, né? E quando ela vai e abre a porta, está aí o apóstolo Pedro, né? E o próprio apóstolo Pedro, quando se desperta, né? É a primeira vez que a gente vê portão automático na Bíblia, né? Que abriram assim do nada. Isso, sem... isso. E aí, essas 3 lições eu espero que os irmãos tenham absorvido, colocado no coração, como você mesmo disse, de orar fervorosamente, de crer na intervenção de Deus e não duvidar desse poder glorioso que ainda em nossos dias, ainda que muitos não creem mais. Há pastores, Antônio, que não creem mais nessas evidências, né, de que Deus pode fazer. Imagine como é que está a mente de um camarada desse. Mas nós cremos no poder de Deus, né? E eu quero aqui, de todo o coração, agradecer a sua disponibilidade, uma forma de ensino fantástica, ensino mesmo, creio que foi chamado para isso, porque a gente vê que a técnica toda aí é de ensino, guiado pelo Espírito de Deus, é claro, tirando lições extraordinárias da palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida, a nossa bússola para os céus. Então, nós temos muitos irmãos aqui agradecendo, dizendo amém, glória a Deus, né? E ontem nós tivemos um pastor dos Estados Unidos falando sobre milagres e já recebi pelo menos 3 confirmações de que Deus agiu, um que estava no pós-cirúrgico e estava infeccionado e hoje de manhã já estava tudo normalizado para a glória de Deus. A minha tia que estava com fortes dores de cabeça e ela disse que foi alcançada pelo poder da oração e mais um pastor que disse também que foi abençoado através do poder da oração. Olha que maravilha. Muito bom, né? Eu gostaria só de fazer um adendo, né? Que dentro da própria igreja hoje a gente pode observar, como você falou, pessoas angustiadas, ansiosas, depressivas, e a gente nota, por exemplo, aqui fazendo uma contextualização bíblica dentro dessa realidade a qual Pedro estava, pessoas que realmente estavam duvidando do poder de Deus, né? E hoje muitos irmãos nossos não creem piamente e poderosamente no poder de Deus, que Deus não está indiferente a essa situação, ele está olhando, né? Ele está escutando as dores do mundo, né? Ele está de ouvido atentos, né? Ao Espírito, nós devemos estar também de ouvido atento ao Espírito Santo e, consequentemente, buscá-lo para que Deus ele derrame o seu poder nesses tempos difíceis mais e mais sobre a sua igreja. Amém, glória a Deus. Pastor Antunes, antes de nós terminarmos aqui, eu vi um vídeo ontem de um certo irmão dizendo que Deus não tem o controle de tudo, porque senão não havia fome, não havia peste, não havia guerras. A pessoa não entende o agir de Deus, talvez frustrada com um líder, talvez frustrada com ele mesmo, não pode compreender que Deus tem todo o controle em suas mãos, mas que ainda o homem também tem o livre-arbítrio. Por exemplo, se você pegar uma faca para furar alguém, Deus ele não vai descer do céu e segurar a tua mão, porque você é dotado de vontade própria. Ele pode intervir? Ele pode, mas o curso natural da história, ele vai deixar, porque é uma decisão sua. E isso não quer dizer que Deus não tem o controle. Isso não quer dizer que Deus não tem o domínio. Ora, Deus ele é conhecedor de todos os mínimos detalhes do universo. Quando a Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo nome, nós estamos falando de um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, e ele não muda, ele é imutável, e de eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, com essas palavras, eu quero muito, muito mesmo agradecer e esperando aquela sua promessa de um dia a gente estar aqui junto, né, para compartilhar dos ensinos. Em nome de Jesus, pastor, espero que a gente vai poder ajudar aí na obra. Eu quero levar minha família, né? Amém. Passar aí mais 2 semanas e poder pregar e capacitar os irmãos também, né? Amém. Será bem-vindo.
Nós somos servos e nada mais, né? A única diferença que nós temos é que naquela época tu tinha o cabelo todo enroladinho, né? E era grande. Aí hoje já, de tanto pensar, já foram dispensados alguns. Tá, pastor, eu queria, A eu gente queria lhe pode pedir... observar, sim, Sim, pode. Siga, siga. os grandes, a gente pode notar, por exemplo, que alguns expositores bíblicos foram carecas, né? Tá certo. Eu Martin queria pedir Lloyd só mais Jones, um né? favor. Mais um Sim, favorzinho, né? Que o senhor terminasse a nossa live orando e dispensando-nos com a bênção apostólica, tá bom? Para que amém, todos os irmãos amém, possam receber a bênção. E desde já amém, sou grato. Pode ir. amém, amém. Então, oremos. Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, Deus, que não passa e não volta vazia, mas ela permanece para todo sempre. Nossos irmãos que estão aí do outro lado, sentados talvez no sofá, ao pé da mesa, escutando essa live em família, nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre as suas vidas, meu Pai. Que teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, estar fortalecendo aquele que precisa ser forte, que possa, Senhor Deus, estar consolando aquele que está passando por dor, por momentos difíceis, que possa, Senhor Deus, estar derramando o Espírito Santo com poder e fogo sobre esse que realmente está fraco e está precisando da edificação do teu Santo Espírito. Ó Deus, nós oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre a casa dos teus filhos, sobre a família dos teus filhos. Que a graça eterna do Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Nós estaremos de volta amanhã no nosso culto em espanhol às 8 da noite. E na sexta-feira o pastor Daniel Luiz de Manaus estará trazendo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Felicidades e parabéns. Você foi abençoado nessa manhã de quarta-feira. Obrigado, pastor. Saudações à família. Deus abençoe e nos vemos Amém. pronto em nome de Jesus. Amém.